Sejam bem-vindos a mais um Talk. Estamos aqui reunidos para podermos falar um bocadinho mais acerca da Bíblia, daquilo que nos une, daquilo que nos motiva. E hoje temos um tema especial para falar. Eu hoje estou aqui com alguém que não tem um nome muito original, desculpa dizer. O Filipe Valente, o nosso irmão Filipe Valente, amigo, e que me vai ajudar aqui hoje a podermos resumir, e tem que ser mesmo só um resumo, não é? Com um tema tão vasto, resumir aquele que é o tema, não só desta lição, mas destas duas lições. Vamos começar hoje por lançar os fundamentos daquele que é o selo de Deus e a marca da besta, a parte 1. E no próximo sábado teremos então uma segunda lição sobre o mesmo tema, no qual vamos aprofundar e vamos poder tirar conclusões mais assertivas acerca do que é o selo de Deus e a marca da besta. Filipe, seja bem-vindo. Obrigado por estares aqui connosco hoje. Deixa-me lançar-te já aqui um pequeno resumo daquilo que vai ser a lição que nós vamos falar. Nós vamos focar-nos primeiramente, nesta primeira lição, para o pleonasmo, em Apocalipse 13. Aqueles primeiros versículos de Apocalipse 13 que falam de uma besta que sai do mar, ver alguns pormenores, alguns detalhes que falam acerca desta besta e podemos perceber qual é que é então a reação ou a atitude do povo de Deus perante a existência, o poder e o ganhar de força desta besta no contexto mundial, no contexto social. Sabemos que vai andar à volta da lealdade, da autoridade, da adoração. Mas deixa-me só dizer-te uma última coisa. Não sei se já tinhas reparado, eu acho que estou a dar uma novidade a algumas pessoas um bocadinho mais distraídas, mas nós no final do trimensário, deste trimensário em específico, nós temos aqui uma secção, não é muito comum nos nossos trimensários, uma secção que tem as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Esta secção é apenas um resumo, é apenas a introdução de cada uma das crenças, com uma série de versículos que apoiam cada uma destas crenças. Não temos tempo, obviamente, para explorar, mas queria focar a nossa atenção, agora que começamos estas duas lições com este tema específico, queria começar por focar a nossa atenção na crença número 13. O remanescente e a sua missão. Esta crença resume-se assim. A Igreja Universal compõe-se de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. O verdadeiramente é importante aqui. Ou seja, todos os que já existiram, todos os que existem, todos os que eventualmente existirão. Mas, nos últimos dias, num tempo de apostasia generalizada, um remanescente tem sido chamado a guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e anuncia a aproximação do seu segundo advento. Ou seja, não há grande diferença na questão de adorar ou não a Deus relativamente às pessoas que não viveram estes últimos tempos, mas há uma grande diferença em termos de missão, em termos de contexto. E é isto que nos leva então a começar a nossa lição pelo domingo. Uma resistência inabalável. Porque é que neste contexto, nós aqui falávamos, é necessário da parte do povo de Deus esta resistência que seja inabalável. O que está previsto acontecer quando isto tudo começar a ser muito mais claro, porque, quanto a mim, já estamos a ver vislumbres do que vai acontecer agora. Portanto, isto alerta-me para esta questão do tempo em que nós estamos a viver hoje. Não direi amanhã, agora, hoje. Que tempo é este? Agora, esta resistência será necessária porque a perseguição será feroz, será extremamente agreste, extremamente agressiva e a intenção é que ninguém possa resistir. Portanto, nós temos que ter um apego tão grande à verdade que nada poderá mudar a nossa maneira de ser e o nosso pensamento em relação àquilo que aceitamos. Isto é fundamental para o bom equilíbrio e para a vitória. A vitória não será simples, será possível, mas temos que estar preparados para uma batalha que será muito, muito, muito dura. E só um pequenino vislumbre que hoje, neste dia, se passou comigo. Tive a sensação de que realmente o inimigo não quer que esta mensagem seja pregada de uma forma tão vasta como aquela que nós podemos atingir. Provavelmente não é do agrado
que cada um de nós estude estes temas, porque com estes temas, o que a palavra de Deus nos diz, seguramente nós teremos muito mais possibilidade de poder agarrar esta força que nos vai dar a resistência que nada poderá abalar. O objetivo é o único, viver com Cristo. Então, se quero viver com Cristo, tenho que desde já mostrar essa força de querer viver com Cristo. E nós não nos esquecemos aqui do que temos vindo a estudar até esta lição número 11, tem sido a mensagem dos 3 anjos, Sem dúvida. neste último tempo de Apocalipse 14. Nestas 3 mensagens, principalmente na última, está um versículo que é chave para este tema, o versículo 12. É muito interessante este versículo 12, também Apocalipse 12, 17, também fala um pouco disto. Estas duas características que vão fazer a diferença. Parte do povo de Deus. Ora bem, isto é que vai ser o selo de Deus. Isto é que vai ser a mostra entre o que é da parte de Deus e aquilo que não tem nada a ver com Deus. Que é a guarda dos mandamentos e a fé. Como é que é dito? A fé de. Agora, a fé de Jesus ou em Jesus? É a fé de Jesus, porque ela estava em Jesus sempre. Portanto, os dois elementos são importantes, mas teremos que ter uma fé inabalável como aquela que foi demonstrada por Jesus, sobretudo no momento em que ele teve que se abandonar completamente do seu Pai. De tal forma que ele diz, meu Deus, porque me desamparaste. Não é um reconhecimento de falhanço da sua parte, mas é o reconhecer que ele depende do seu Pai. E é esta dependência que nós um dia teremos que ter, porque virá o tempo em que nós temos que ter a fé de Jesus, porque a perseguição será feroz e será terrível como aquela que Jesus sofreu. Eu, ao olhar para estes versículos que esta lição também nos propõe ver, de Romanos, de Efésios, de Colossenses, que falam na forma como nós podemos então adquirir esta capacidade, esta resistência, encontrei aqui uma lição muito, muito profunda e importante acerca de como é que nós podemos, aos poucos e poucos, imprimir no nosso coração estes mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por isto é uma coisa que, ao fim e ao cabo, nós não vamos para o exame final direto, nós passamos pelos treinos. Exatamente. Nós, neste momento, temos um tempo em que podemos e devemos passar pelos treinos, é aqui que nós nos inserimos agora. Sem dúvida. E ao olhar para estes versículos, não vamos agora ter tempo para lê-los, mas eles são seguramente alvo de muito interesse. Romanos 8, Efésios 2, Colossenses 1, 29. Eles falam na forma como esta fé que nós podemos ter em Jesus acaba por permitir ao Espírito Santo, aos poucos e poucos, ir imprimindo esta vontade no nosso coração. Esta fé que é capaz de nos colocar a nós com a vontade de Deus. Deixa de ser a nossa vontade. É paradoxal. A forma de sermos livres é de submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. É o paradoxo humano, mas é isto que nos permite, de facto, adquirir o livre-arbítrio no seu máximo expoente. Mas ao pensar na forma como estes mandamentos de Deus são impressos no nosso coração, vem-nos lembrar um pouco um instrumento que nós usamos hoje muito no nosso dia-a-dia, que são as impressoras. Em que, a partir do momento em que nós aceitamos a salvação de Cristo, nós passamos a ser uma folha em branco, na qual é possível novamente imprimir algo novo, neste caso os mandamentos de Deus. Mas esta impressão é feita de forma muito lenta, não é de um dia para a noite, que nós de repente, agora já sou totalmente coerente, totalmente obediente. Acaba por ser um processo de uma vida, a santificação, como nós o chamamos. Sem dúvida. É um processo muito lento. De vida. Um processo de vida, é um tema que dura toda uma vida. E deu-me para pensar, porquê é que dura tanto tempo? Porquê é que Deus não tem poder suficiente para do dia para a noite eu conseguir? E consegui perceber só um detalhe. É que se calhar o problema não está nem na impressora nem na tinta. É o papel que tem algum problema de impressão e que necessita que seja feita várias passagens, lentamente, até que os mandamentos de Deus possam estar impressos. Mas temos uma vantagem, é que a partir do momento em que os mandamentos de Deus são impressos no meu coração, Deus não vai combater aquilo que é seu. Se os seus mandamentos estão no meu coração, Deus não me vai rejeitar. Portanto, já tivemos a opção tomada. Já fizemos aquilo que deveríamos fazer, a escolha.
Agora, que escolha faço eu? E esta escolha, que é isto que marca também, esta lição também demonstra muito bem, é a liberdade que nós temos de poder escolher, não é imposta. Deus oferece, aceito eu ou não aceito. Deus propõe, quero ou não que Deus faça. E isso é tudo um processo de uma vida. Não é um processo que é feito de um dia para o outro, não é um processo imediato, mas é construtivo. Isto tem que ir passo a passo. É como o ser humano não consegue fazer aquilo que faz aos 50 anos, aos 2 ou 3 anos de vida. Há todo um encaminhar, há todo um progresso a ter, que nós devemos ter consciência que é um progresso para a frente e não é um retrocesso. Atenção, porque muitas vezes pensamos que é melhor voltar atrás para saltar melhor. Não é tanto assim. Eu tenho é que já saber quais são os obstáculos e como saltar. E a palavra de Deus dá-nos essa instrução. Por isso é que, estudando a palavra de Deus, como ela se apresenta, todos nós temos a possibilidade não só de conhecer o futuro, porque está claro que o futuro vai ser assim, e não tenhamos dúvidas que não vai demorar muito tempo. A questão da transgressão da lei do sábado, que vamos falar sobre isso com um bocadinho mais de detalhe, já está a começar, já se começa a enaltecer um dia na semana que é necessário para isto, para aquilo, para o social, para a natureza em si, mas é o que Deus propôs logo do início. Ok? Portanto, este processo de aprendizagem é progressivo, não é de um dia para o outro. No entanto, não posso eu ser o obstáculo e dizer, hoje não quero. Eu tenho que querer sempre. Porque Jesus, a única coisa que Ele quer é estar connosco na eternidade. Mais nada. Ele só veio a esta terra para isso, não veio para mais. Deixa-me só acrescentar aqui 2 detalhes quando falavas acerca da fé de Jesus. Nós vimos que o povo de Deus é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e e têm a fé de Jesus. Os mandamentos de Deus é fácil, remete-nos obviamente para o decálogo e já vamos mais à frente, e como dizias muito bem, perceber que há um mandamento que se sobrepõe aos outros na sua importância para o tempo do fim. Não no nosso dever para com eles, mas na sua importância para o tempo do fim. Mas a fé de Jesus é aquela parte que se calhar pode suscitar algumas dúvidas. A fé de Jesus que Jesus teve, e a fé de Jesus quando ele teve, não só durante toda a sua vida, mas naquele momento em que tudo o que estava ao seu redor clamava, como diz a nossa lição, as circunstâncias clamavam para que ele duvidasse. Ou seja, é uma fé que não é tida só em tempos bons, é uma fé que também tem que ser forte em tempos maus, em tempos em que tudo nos vai indicar que se calhar devíamos pensar ao contrário. Isto leva-me a crer que esta fé só se pode basear não no presente, ou seja, nesse presente que irá ocorrer e que vai ser preciso uma fé cujas circunstâncias nada a apoiam, mas é uma fé que terá então que ser apoiada naquilo que nós já vivemos anteriormente. Esta palavra penso que é chave aqui neste Já Todas as Nações, na citação de Ellen White. Jesus apoiava a sua fé naquelas horas nas provas que anteriormente lhe tinham sido dadas. Ou seja, é sempre preciso uma parte que aconteceu antes. Exatamente. É sempre preciso um apoio que pode não ser naquele momento, mas teve que ser posto em prática antes. Só assim é que os treinos servem então para o exame final, como falávamos há pouco. Nem mais. E isso é todo um processo que tem as suas fases. E não há que saltar fases. Porque depois, se eu não atravesso um determinado obstáculo, não conseguirei atravessar outro. Ok? Portanto, há toda uma formação do nosso caráter enquanto estamos em vida. Não é? E muitos pensam que depois vai haver aquela transformação, tipo, no instante fica. Não é. Isto é um processo que é progressivo. Okay? Portanto, começa quando? Assim que nós nascemos. Assim que os nossos pais nos ensinam alguma coisa. Mas é preciso que eles próprios já tenham tido também essa formação. E quando não têm? O processo pode ser mais difícil. Qual dos nascimentos? Quando nós nascemos, qual dos nascimentos? O nascimento físico, já aí pode começar. Aí pode já começar, dentro sem do dúvida. lar deve haver esta preocupação do ensino do que diz a palavra de Deus. De incutir na criança a vontade de seguir a Cristo e mostrar quem é Jesus,
qual é a sua missão, o que ele vem fazer, da forma como veio, como agiu, as histórias da Bíblia, tudo isso nos ajuda a ver que há aqui um personagem importante que eu agora tenho que o conhecer melhor. E depois é todo o processo da vida de aprendizagem e de aplicação em si próprio daquilo que aprendeu. Ou seja, pode ser ensinado, e pode e deve ser ensinado quando há esse privilégio desde o nascimento físico. Sem dúvida. Mas desde o nascimento espiritual, para Isso. muitas pessoas que não conheciam a mensagem Sem antes, dúvida. pode sem dúvida também ser. Aliás, E é e deve, também progressivo. e é também progressivo e acontece com a mesma intensidade e com o mesmo propósito. Destacar um último ponto aqui nesta questão da fé de Jesus. É uma fé que tem que ser praticada por nós, não só em tempos maus. Para resistir nos tempos maus, também tem que ser praticado nos tempos bons. Sem dúvida. Ou seja, porque os tempos bons são aqueles tempos em que nós Preparação. não temos aparentemente problemas, não temos aparentemente dificuldades, não temos que ter aquela provação que se calhar custa, mas às vezes a ausência de provação também pode ser perigosa. Sem dúvida. E essa ausência de provação acaba por nos deixar mais flácidos, mais relaxados, mais mornos. Ao fim e ao cabo, mornos é uma palavra-chave quando nós olhamos também para o Apocalipse e para a igreja dos dias e dos dias de hoje. Muito bem. Avançando na lição, deixa-me perguntar-te relativamente a esta intolerância religiosa que vai acontecer. Nós já fomos introduzindo aos poucos aqui este tópico. É uma intolerância religiosa que é o próprio Apocalipse que nos apresenta, não é a Igreja Adventista que está a apresentá-la. O próprio Apocalipse mostra que irá ocorrer. Começará primeiro por um boicote económico, perseguição, finalmente decreto de morte. A lição é muito clara e afirma isto várias vezes, tanto esta lição como a próxima. Que nós não temos, e a Bíblia não mostra todos os detalhes pelos quais a sociedade e a Igreja, o povo de Deus irá passar. Mas sabemos, alto nível, que sim será um boicote económico, sim haverá perseguição física, e sim haverá também um decreto de morte. E a tal intolerância religiosa também. Aliás, nós já vamos vendo um pouco disso. Ainda não é com, digamos, a intensidade que um dia vai acontecer. Mas já vamos vendo que já começa a haver intolerâncias, já começa a haver perseguição, já começa a haver boicote económico, já começamos a ver movimentos um pouco... se estudarmos bem a palavra de Deus, começamos a ver que as coisas estão-se a preparar para algo de pior. E esse será o decreto de morte, sem dúvida, não é? Mas a preparação tem que começar agora, quando aparentemente está tudo bem. É quando eu preciso de ir à palavra de Deus e ver já quais são os pequeninos detalhes que nós temos de ter em conta. E hoje em dia, o que se está a falar só da natureza, o ser humano, com as suas atitudes, com a sua maneira de pensar, com a sua ganância por viver melhor, como eles dizem, e afinal não vivem melhor de forma nenhuma, tem destruído a natureza que Deus criou. E com isso tudo depois, alguém tem que ser culpado. Vamos encontrar culpados e vamos tentar culpabilizar aqueles que seguem o Criador. E isto vai formar a diferença, vai ser. Hoje ainda não temos essa perseguição de uma forma concreta aberta, mas vamos passar por isso, se não morrermos antes. Mas quando eu morrer, como é que estarei na minha relação com Deus? Será para mim o final? Será para mim já o momento da salvação? Ou ainda estarei hesitante? Por isso, quando é que eu vou morrer? Alguém poderá dizer, só aquele que premedita a sua própria morte. Só aquele que tem intenção de... Muitos casos nós temos visto de pessoas que vendiam saúde, como é hábito nós dizermos, e de um momento para o outro faleceram. Qual era a sua ligação com o Mestre? Qual era a sua ligação com Cristo? Portanto, nós não temos que estar à espera do momento da perseguição e do decreto de morte para então tomar as minhas decisões. Isto é todo um processo que inicia praticamente desde que nós temos conhecimento da verdade. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta. Desde quando então, sabemos que agora neste momento não é aberta e irá ser, mas desde quando é que existe perseguição ao verdadeiro povo de Deus? Desde quando? A partir do momento em que vai sair um decreto dizendo que há um dia de guarda que tem que ser
guardado. Isto é um reforço. Em todo o mundo, a partir desse momento, nós temos de ter a certeza que a perseguição iniciará de uma forma muito Mas feroz. essa perseguição, estamos a falar da perseguição aberta. A minha Sim. pergunta é no sentido, desde quando é que existe perseguição? Isso desde No sempre. geral. Desde que alguém decidiu ir contra aquilo que Deus tinha determinado. Desde que o mal começou no céu, nessa altura começa logo a perseguição. E nós temos sentido isso muitas vezes, não é? Quantas vezes nós mesmo não temos sentido que, em certas circunstâncias, não é lógico aquilo que me está a acontecer, tem a ver com uma força exterior que nos está a querer perturbar. E é interessante que aqueles que querem viver com Cristo vão ver, quanto mais próximos estiverem de Jesus, mais terão esse sentido de que algo os está a perseguir. E não é mentira, é uma perseguição, porque esse elemento que está perto de Cristo é um elemento que o inimigo sabe perfeitamente que já tomou a sua opção de uma forma positiva. E qual foi o primeiro ser humano a sofrer perseguição? Desculpa estar a insistir neste tema, mas quero ir a fundo. Qual foi o primeiro ser humano a sofrer perseguição? Bom, a partir do momento em que o ser humano transgrediu, começou a ser perseguido pelo inimigo. Mas aquele que foi vítima de uma perseguição foi Abel. Não é? Foi vítima da perseguição. Mas agora, vejamos só o contexto todo, só da família, quando isto aconteceu, a decepção que foi daqueles pais de verem os dois filhos que tinham não estarem de acordo um com o outro e, pela mentira, um deles morre e o outro não aceita que cometeu um crime. Ou seja, não reconhece que fez algo de mal. O mal começa já a ter um outro cariz diferente, uma mostra diferente. Portanto, desde sempre, a partir do momento em que houve o estabelecimento da inimizade entre Jesus e Lúcifer, a partir desse momento começou a perseguição, começou a haver a dissensão entre tudo e todos. E então deixa-me fazer-te uma pergunta relacionada com esta, mas já voltando aos dias de hoje. Porquê é que só agora é que é necessário então haver uma marca para aqueles que são perseguidos e uma marca para aqueles que perseguem ou que aceitam a marca da besta? Bom, aquilo que eu depreendo é porque pode ser difícil distinguir exatamente quem segue ou quem não segue a verdade. Portanto, a quase verdade, que já é uma mentira, vai ser tão quase que nós poderemos facilmente confundir com a mentira. Então, nessa altura, é preciso estabelecer determinados sinais mais visíveis para que se possa distinguir o bem do mal. Ou seja, nós só precisamos de marcar duas coisas quando elas por si só já são quase indistinguíveis. Sem dúvida. Daí a necessidade então de haver uma marca neste contexto final, em que ambos os lados estarão muito semelhantes, mas ao fim e ao cabo completamente diferentes naquilo a que toca à sua adoração, lealdade e livre-arbítrio, como nós falávamos há pouco. Vamos então aqui ao Apocalipse 13, nós falámos há pouco e íamos focar-nos no Apocalipse 13. Vamos ver as características, ou algumas das características desta besta, a besta que sai da água. O Apocalipse 13 mostra-nos duas bestas. Sim. Uma que sai da água, uma que sai da terra. Vamos começar por uma característica da besta que sai da terra. No versículo 15 a 17 do Apocalipse 13, diz o seguinte, e está a falar da besta da terra. Foi-lhe concedido também que desse fogo à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Existem aqui vários elementos. Eu vou rapidamente dar algumas luzes acerca de alguns deles, porque nós não temos tempo para debater todos os tópicos que aqui estão. Mas traduzindo isto na linguagem descodificada, que é o próprio Apocalipse e a Bíblia que o descodifica, ao fim e ao cabo o que estes versículos estão a dizer é que é o seguinte: existe um poder político ao qual vai ser dada a capacidade de fazer a imagem da besta. Vai dar fogo à imagem da besta para que ela fale. Faz lembrar um bocadinho Deus no Gênesis, quando criou o homem
e soprou nele o fogo da vida. Parece que aqui também há uma imitação daquilo que Deus fez ao início com o homem. Aqui vai ser dado fogo à imagem da besta, para que ela falasse. Uhum. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, vai haver uma imagem da besta. A besta é esta que é a primeira, que Sim. nós estamos a falar. Esta imagem nós não temos ainda todos os detalhes do que ela será, mas será algo que será feito e será feita à imagem daquela primeira besta, que estará de acordo com aquela besta, terá um processo de adoração e um processo de aproximação à mesma, semelhante à primeira besta. Sim. E esta besta da terra, este poder político, vai fazer com que todos aqueles, independentemente da sua classe social, são livres, são escravos, vai ser colocado um sinal a estas pessoas, ou na testa ou na mão. Este sinal vai servir para o seguinte: não vão poder nem comprar, nem vender, senão aqueles que tiverem o sinal que vai ser imposto por este poder político. O que é que a nossa lição foca? São várias coisas, nós não podemos focar todas, mas o que é que a lição foca aqui? É a questão das sanções económicas, ou seja, não vão poder nem comprar, nem vender. As primeiras sanções económicas que vão ser colocadas apenas àqueles que têm a imagem da besta, a marca da besta, Exato. este sinal. Contudo, porém, existem alguns que têm outro sinal. Uhum. A marca, neste caso não se chama marca, chama-se o selo de Deus, que nós vamos aproximar-nos deste tema, deste conceito agora, e mais aprofundadamente na próxima lição. E começando então a aproximar-nos esta segunda marca, o selo de Deus, nós vamos voltar para o Apocalipse 13, mas para os primeiros versículos. Uhum. Vamos então perceber que imagem, ou que besta é esta que sai do mar, à qual irá ser feita uma imagem pela segunda besta. Uhum. Ela sobe do mar, e diz o versículo 1, vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus 10 chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças o nome de blasfémia. Uhum. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma vez mais, há vários símbolos aqui que necessitam ser descodificados pelo próprio Apocalipse. Focamos apenas o ponto que esta besta, este poder político, tem várias semelhanças a outros poderes políticos que já Daniel falava. Ou seja, também é semelhante ao leopardo, e vimos isso na estátua e em Daniel 7. Exatamente. Estou aqui a misturar vários conceitos, mas para aqueles que estão dentro do assunto, penso que é claro que o leopardo corresponde à parte dorsal. Exato. De cobre, e que estamos a falar da Grécia Antiga. Exato. Temos o urso, a Medopérsia, Exato. os braços e o peito de prata, Uhum. da estátua de Daniel 2, Uhum. e que corresponde à Medopérsia, como já disse. E o leão, que responde à Babilónia, Exatamente. e à cabeça de ouro. Ou seja, temos aqui toda uma mistura de todos aqueles impérios, todos aqueles conceitos, todos aqueles dogmas e aquelas cosmovisões reunidas numa só besta. Tinha semelhanças com todas elas. E é esta que vai ser dado o poder pelo dragão. Vou saltar agora um bocadinho também nestes conceitos. O próprio dragão é Satanás. Satanás, exatamente. É-lhe dada grande autoridade e poder pelo próprio dragão. Uhum. Ou seja, resumindo e tentando descomplicar um bocadinho tudo isto aqui que estamos a falar. Nós olharmos para o Cordeiro, para Jesus, toda a vida de Jesus, ele foi perseguido. À semelhança do povo de Deus, à semelhança daqueles que foram perseguidos antes de ele, Jesus foi perseguido de uma forma especial pelo próprio inimigo. Quais foram os agentes, na prática, fisicamente, que o inimigo usou para perseguir Jesus? Sempre aqueles que estavam mais próximos. E o próprio ser humano é que foi perseguindo Jesus, muitos deles sem ter consciência que o estavam a fazer. Isto é algo muito importante, porque, penso eu, ok? É importante para mim, porque quando nós não tomamos consciência do que estamos a fazer, provavelmente não tomamos a responsabilidade que deveríamos tomar. Portanto, aqueles que perseguiram Jesus, quais foram os maiores perseguidores? O maior perseguidor que ele teve estava a seu lado, que depois o traiu. Era um dos dele. Ok? E esta questão da perseguição vem e começa naqueles que nos são mais próximos, talvez. Porque o objetivo do inimigo é exatamente criar, como dizer, suspeitas. Não ter confiança. Perder a confiança. Porque essa confiança perdida com aquele que está aqui mais em baixo, é muito fácil
eu não a ter com aquele que nem o vejo, não posso ver, que é o meu Salvador. Eu posso vê-lo por aquilo que ele me ensina, por aquilo que ele me mostra através da sua palavra. Eu consigo vê-lo. Mas agora, fisicamente não está ao meu lado. Mas quantos de nós não temos uma experiência na vida que nos mostrou que algo de sobrenatural aconteceu? Todos nós temos uma história. Pode ser simples, no entanto, foi algo que cada um de nós viveu. Isso é mais um dos sinais que Deus usa para nos alertar contra os outros que vêm de uma forma subreptícia, não mostrando muito qual é a sua intenção. Porque se a besta, se o dragão se mostram como eles são e abrem a boca de uma forma muito agressiva, obviamente que eu terei. Só a minha reação será retrair-me e não aproximar-me. Ele tem que entrar de uma forma muito, como dizer, amigável para tentar atrair-me e, portanto, fazer com que eu desleixe um pouco na minha guarda e nas decisões que eu tenho que tomar perante estas duas opções que nós temos. Agora, este símbolo do mar tem a ver com multidões. Portanto, esta besta que nasce do mar, ela nasce numa região conhecida como sendo bem populosa. E quando nós vamos ver as características, vamos ver que isto tem uma forte conexão com uma corrente religiosa que se inicia ainda no tempo de Roma e que depois vai tomar uma forma mais... eu esqueci-me de dizer, Roma como império, não Roma Sim. como cidade, ok? Portanto, ainda no tempo do Império Romano, mas que depois vai se restringir de uma forma muito mais evidente a uma região apenas, para daí então se expandir para todo o mundo, não é? Portanto, é um poder político, como disseste muito bem, e religioso também, porque pretende também falar em nome de Deus. Quando abre a boca, não tem nada para exaltar Deus. Antes pelo contrário. Antes, pelo contrário. Existe uma coisa muito relevante naquilo que estavas a dizer, é que sempre que Satanás tentou perseguir Cristo, e eu já vou explicar o porquê de estarmos a focar esta perseguição em particular de Cristo, para explicar a perseguição do povo no tempo do fim, é que sempre que Satanás tentou perseguir Cristo, os agentes humanos que usou faziam parte do Império Romano. Sem dúvida. Ou seja, este dragão, como diz profeticamente no capítulo 12 do Apocalipse, fala no dragão, há uma das características que, enquanto está a descrever as ações deste dragão, é que ele perseguiu o filho que nasceu Que estava para nascer. Já estava pronto para o matar antes de já estava pronto. Ou seja, havia uma perseguição constante por parte do dragão, que sabemos que é Satanás, ao filho da mulher virgem. Exatamente. Ou seja, sabemos que existe um filho puro que iria trazer a salvação e foi perseguido pelo próprio dragão. Porquê que isto é relevante? É porque depois, quando chegamos ao versículo 13, é este dragão que perseguiu, o capítulo 13, perdão, é este dragão que perseguiu Jesus, que vai dar então o seu poder à besta que está a surgir e a emergir do mar. E ele, ao passar este seu poder, esta sua autoridade, esta sua missão a outro poder, nós percebemos que aquela capacidade ou aquela incumbência que o Império Romano estava a ter de perseguir o filho, depois esse próprio poder passou a outra autoridade. Que outra autoridade é essa? Que autoridade é que pode ter surgido do meio do Império Romano que depois passa a assumir esta missão de vamos perseguir o povo de Deus? É exatamente o poder religioso portanto, que se começa a implementar de uma forma subreptícia e depois a junção da política com a religião. Quando a política tenta juntar-se à religião, então cria um poder muito mais forte, porque aí já pode impor a sua vontade. Okay? E Constantino começou com isso. Constantino era o imperador, era ele que dominava, no entanto, ele cedeu também a uma corrente religiosa que começa a surgir nessa altura, e estamos a falar dos anos do século quarto. Quarto, sexto. Exato. Sexto é quando há a implementação, mas no século IV é quando começa aí a haver, digamos,
o nascer da tal, perdão, da besta. Exatamente, sim. O nascer da besta. E, portanto, esse nascimento da besta começa com uma força unicamente religiosa. Mas depois, sabendo que estava contra aquilo que era a vontade de Deus, só há uma forma de eu poder impor as minhas ideias é pela força. Não é? E então junta-se ao poder político, que por si só já tem a força física, a possibilidade de combater, e então junta-se para impor a tal ideia religiosa que estava a nascer nessa altura. Nós estamos quase a ficar sem tempo, ainda há aqui um ou outro ponto que eu gostava de focar. Em primeiro lugar, perante este poder, perante esta perseguição, perante esta capacidade, esta autoridade que vai cada vez mais perseguir o povo de Deus, há 2 versículos que contrastam entre si e mostram qual é a atitude daqueles que adoram a besta e a atitude daqueles que seguem o Cordeiro. E vamos comparar para isso Apocalipse 13:3 com o 14:4. O 13:3 diz o seguinte, falando nesta tal besta da água, que nós temos vindo a mencionar: vi uma das suas cabeças golpeada de morte, e já vamos na lição que vem focar o que é este detalhe do golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E este é o ponto que eu quero focar agora. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, alguns, aqui diz toda a terra como força de expressão, sabemos que não é o 100%. Exatamente, mas era toda a terra conhecida na altura sim, e, digamos, geograficamente numerosa em termos de população. Ou seja, toda a terra se maravilhou quando ou então esta tal chaga mortal foi curada na besta. Se maravilhou ou se vai maravilhar quando então for finalmente curada esta ferida, mas vamos ver mais à frente na próxima lição o que será. Mas aqui o que eu queria focar é toda a terra se maravilhou. Ou seja, nós temos por um lado, e esta é a primeira parte, um conjunto de pessoas que vão ficar, eu diria que estáticas, hipnotizadas, com uma certa inércia e sem vontade ao maravilharem-se perante uma ferida que é curada. Ou seja, não há ação nenhuma da parte deles, simplesmente maravilham-se. E isto vai contrastar com o Apocalipse 14:4, que diz o seguinte, e agora referindo-se ao povo de Deus: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Virgens no sentido de serem puros no seu cumprimento dos mandamentos de Deus e terem fé de Jesus. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Eu não vou ler mais, porque queria destacar este ponto. São os que seguem o Cordeiro. Aqui não há nenhuma inação, não há inércia, não há o ficar parado. Aqui há ação, há o livre-arbítrio de querer afastar-se, e aqui diria, e voltaria a focar uma das mensagens dos 3 anjos, daqueles que saem de Babilónia, caiu Babilónia, sai dela, povo meu. Ou seja, existe uma ação da parte daqueles que querem seguir o Cordeiro. Não podem simplesmente ficar parados, ficar quietos. Há qualquer coisa que eles estão a fazer. Ao fim e ao cabo é o que nós estamos a estudar ao longo deste trimestre. Sem dúvida. O pregar das 3 mensagens angélicas no tempo do fim. A ação da parte do povo de Deus, e isto revela que há livre-arbítrio também a ser posto em prática. Sem dúvida. Da parte daqueles que seguem o Cordeiro. O segundo ponto que eu gostava de focar é, e a lição de quinta-feira diz-nos imediatamente o que é que eu quero focar, é que Jesus é o nosso único mediador. Há vários versículos, há muito material deste na Bíblia acerca do porquê que Jesus é o nosso único e o único que mereceu ser mediador entre o homem e Deus. O livro de Hebreus é exemplo disso, que fala muito bem em Jesus como sacerdote e mediador no céu. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: porquê é que este poder religioso, político ou religioso, é um poder que está a blasfemar Deus neste ponto de mediação entre Deus e o homem? Ok. Porque o problema maior é que a besta quer ser Deus. Ele não quer ser semelhante, quer ser Deus. Ponto. De preferência superior. Ok? E ele utiliza toda a forma de enaltecer-se para que seja ele o que ele diz que seja a palavra que não tem qualquer contestação possível. Okay? Portanto, ele quer dar as ordens. A única coisa que ele deseja é que seja adorado o dragão. Ponto. É enaltecer dragão. E então ele submete-se ao dragão e quer impor esta adoração aos outros. Não é uma adoração que é livre, mas é imposta. É uma sobrecarga, é o querer que
todos adorem aquele que um dia se rebelou contra Deus. Okay? E rebelou-se de uma forma muito aberta e muito clara. Ele não escondeu que estava contra Deus. Ele mostrou de uma forma muito clara que não estava a favor de Deus. E é engraçado a forma como Apocalipse 13:5 diz, 6, perdão, abriu a sua boca em blasfémias contra Deus. Que era só falar contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e daqueles que habitam no céu. E blasfemar não é necessariamente estar contra. Sem dúvida. Também pode ser querer ser como, em lugar de. Exatamente. Ou seja, blasfemar aqui não é necessariamente um poder que se opõe, mas é um poder que eu quero tomar o teu lugar, então vou começar a praticar aquilo, ou a acumular em mim aquilo que Deus poderá, só Deus pode acumular. Nós temos exemplos disso em Lucas 5, em João 10, em que os fariseus na altura, os fariseus e os saduceus acusavam Jesus de estar a querer perdoar pecados e não podia fazê-lo. Era uma blasfémia. Era uma blasfémia como Jesus estava a fazer, sendo que ele era o único que o podia e pode fazer. E este é mais um ponto que nos mostra em como esta besta, e como tu falavas há pouquinho muito bem, esta besta que emerge do mar, encaixa perfeitamente naquela que é hoje a Roma papal. Sem dúvida. Ou seja, nós conseguimos perceber que é mais uma característica, não é a única, nós já focámos outras, mas é mais uma característica que nos permite identificar claramente esta besta como sendo a besta papal. O tempo por hoje terminou, Filipe. Nós não podemos aprofundar muito mais estes temas, mas eu não queria terminar esta lição sem dizer uma coisa. Nós não podemos deixar de dizer abertamente, identificar abertamente o que esta besta é, quem é esta besta. E dizemos abertamente, como Igreja Adventista, e está no comentário bíblico, que é a Roma papal. Mas nós não estamos aqui a apontar o dedo a ninguém que pertence a uma religião ou outra religião. Nós, ao fim e ao cabo, o que estamos a dizer é, existe um sistema religioso que quer assumir o poder, quer assumir o lugar de Deus e que só Deus pode. As pessoas podem ou não ser sinceras na sua religião, pode ou não haver católicos, apostólicos, romanos sinceros na sua religião, da mesma forma como pode ou não haver pessoas sinceras e que dizem ser adventistas do sétimo dia ou de qualquer outra religião. Ou seja, aquilo que nós estamos a focar é que existe sim um sistema que pretende tomar o lugar de Deus. As pessoas, essas continuam a ter o livre-arbítrio e Deus continua a amá-las. Acreditem neste momento naquilo em que acreditam, mas continuam a amá-las e a desejar que elas o adorem a Ele só e que não se deixem levar por outro sistema religioso que tente tomar o lugar de Deus. Eu penso que deixamos aqui em suspense esta lição. Não podemos terminá-la agora. Teremos o próximo sábado para poder continuar a focar. Vamos aprofundar mais o tema do que é de facto então o selo de Deus e a marca da besta. Mas lançámos assim os fundamentos deste tópico. É um tópico importante, muito relevante para a nossa igreja e cada vez mais relevante para o nosso mundo à medida que o tempo do fim se aproxima. Fiquem connosco, tenham um bom resto de sábado e que se juntem a nós daqui a uma semana e até lá.